Evangelho de João, capítulo 6. Assim nos diz, primeiro versículo em diante. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Em algumas versões, onde compraremos pães para tamanha multidão? Volte algumas páginas do Sagrado Livro e chegue até o Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Lucas 18, a partir do versículo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 a seguir. Assim nos diz: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Deus nos abençoe, podeis assentar. A princípio, por algumas razões, acredito que quase ninguém entendeu nada, né? Primeiro, por ser culto de missões. E segundo, qual ligação tem Lucas 18, do 9 ao 13, com João, capítulo 6? Que semelhança há entre uma leitura e outra? A peça teatral te fez uma pergunta e eu gostaria também de te fazer uma pergunta, que me veio à mente há pouco. Se nós escolhêssemos o que gostaríamos de ouvir, e nessa noite eu pegasse este microfone, chamasse um oficial da igreja, um diácono, entregasse o microfone a ele para perguntar a cada um, ou numa linguagem bem popular, a um por um: o que você quer ouvir hoje? Primeiro, nós íamos ter uma perca de tempo muito grande. Nós temos aqui mais de 700 pessoas nesse culto. E o diácono ia passar, alguns iam dizer: eu não sei. Outros iam dizer: qualquer coisa. Outros iam dizer: prega sobre redenção. Outros iam dizer: prega sobre ressurreição. Outros, talvez, prega sobre o arrebatamento. Alguém diria: prega sobre as 10 virgens. E assim, cada um teria um pedido diferente
sobre a pregação. Agora imagine o pregador ter que pregar e ter uma palavra para cada um de vocês. Vamos colocar aí 1 minuto, uma mensagem de 1 minuto para cada um. Que dia terminaríamos o culto? Todos ficariam satisfeitos? Porém, em se tratando de igreja e falando sobre mensagem ou sermão ou reflexão, e se eu fosse comparar com um grande restaurante de Deus, Deus é o dono desse restaurante, mas Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E a escolha do cardápio é dele. Alguém entendeu? A escolha do cardápio é dele. Ele é especialista não na culinária pelo paladar dos seus filhos, mas na culinária pelos nutrientes que cada um de nós precisamos nos alimentar. Vou repetir. Ele é especialista em alimentação. Obrigado. Como onisciente, onipresente e onipotente, Ele conhece o paladar de cada um de nós. Mas Ele não nos alimentaria pelo nosso gosto, pelo nosso paladar, mas sim pela necessidade dos nutrientes que a nossa alma necessita. É por isso que em um culto como este, aleluia, aleluia, ao término dele, com a impetração da bênção apostólica, os irmãos se confraternizam e dizem assim: era tudo o que eu precisava ouvir. Sabe por que isso acontece? Porque Deus conhece a alma de cada um de nós e sabe a palavra que cada um de nós precisamos nos alimentar. O texto ou os textos lidos realmente parecem estar distantes um do outro. E eu quero começar pelo texto de Lucas. Jesus sempre falou através de parábolas. Jesus sempre falou com figuras. Jesus olhava para os céus e trazia uma parábola para explicar um assunto. Olhava para alguém e dizia: o reino dos céus é semelhante ao pai de família. O reino dos céus é semelhante ao agricultor. A palavra de Deus é semelhante ao semeador que saiu para semear. Aqui, Jesus apresenta 2 homens que foi ao templo com um só objetivo. Primeiro, 2 homens, um fariseu e um publicano. Quem era o fariseu? Os fariseus eram judeus, pertencentes a um grupo religioso e meio que político, que lutava pelas causas políticas de Israel. E como religiosos eles se achavam tão perfeitos, a ponto de olhar para as demais pessoas e ver neles toda sorte de erro, impureza e pecado. Porém, neles, enxergar a pureza, a retidão e a justiça. Ambos foram para o mesmo lugar. Ambos foram para onde? Qual é esse lugar? Para o templo orar. Ambos foram buscar o mesmo Deus. E eu vou parar aqui
E agora vamos para João, capítulo 6. Jesus, aleluia, glória a Deus, está diante de uma grande multidão. Vocês conhecem a história da multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus pregou para uma grande multidão e prosseguiu a sua viagem. E após pregar para aquela multidão e seguir viagem, a multidão vai após ele, o acompanha com um propósito. A multidão, versículo 2, viu, sabia dos sinais que Jesus operava, que curava enfermos, e seguiu a Jesus. Seguiu a Jesus para ser curado das suas escolhas. A multidão que seguiu a Jesus tinha escolha própria. Lembra que eu falei do cardápio? Cada um de nós escolheríamos uma coisa. Lembra que eu falei do sermão? Cada um de nós teria as nossas próprias escolhas da pregação. A multidão que seguia Jesus, um queria ser curado da perna, do pé, da mão, do olho, da coluna, do coração. Cada um tinha uma especialidade de doença, e cada um queria o seu próprio milagre, cada um queria a sua própria cura, cada um queria para si, cada um queria o melhor para si, e seguiram a Jesus. Jesus olha a multidão e percebe uma coisa: estão todos com fome. Eles são todos famintos. Jesus chama Filipe. Filipe, nós temos um problema grave aqui. Essa multidão que nos segue tem uma média aí de 5.000 homens, fora as mulheres e os meninos, mas eles estão com fome. A ideia dos discípulos era despedir a multidão, mandar embora, volta para casa. Jesus disse: não, dá-lhe voz de comer. Onde vamos encontrar alimento? É uma média aí de 300 dinheiro, 300 denários, um ano de trabalho de uma pessoa, para manter, para comprar pão. Mas onde vamos comprar pão? Eles não sabiam. Jesus sabia o que ia fazer, mas eles não sabiam o que fazer. Tem gente aqui, ou em casa, que está diante de uma situação grave e não sabe o que fazer. Mas Jesus, nesta noite, está dizendo para você: eu sei como vou fazer. Porque Jesus é onisciente, onipresente e onipotente. Seguindo a história, Filipe então diz: olha, 300 dinheiro não dá. Foi onde André deu uma pesquisada por ali, descobriu um menino que vendia uns peixinhos e uns pães, e trouxeram até Jesus. Vocês já conhecem a história. E ali tinha 2 tipos de alimento: o ibornal, a tapaué, ou qualquer outro tipo de vasilha que você queira conjecturar. Tinha peixe e pão. Peixe e pão. Mas quem não gostava de peixe, comia pão. Quem não gostava de pão, teria que comer peixe. E quem gostava dos dois, fazia um sanduíche. Mas teria que comer, só tinha peixe e pão. Jesus faz o milagre com 5 pães e 2 peixinhos, e uma multidão inteira se alimenta. Come do mesmo alimento, sacia, sobeja, sobra 12 cestos. E Jesus então manda que os discípulos o recolham para não perder. Jesus não aceita desperdício. Onde esse texto quer chegar?
Nós estamos vivendo o período em que a humanidade está chegando à casa de 8 bilhões de habitantes. As estatísticas apontam para quase 8 bilhões de habitantes com o censo de 2021, 2022. Deve já ter chegado. E eu imagino que Jesus olha para a sua igreja e apresenta toda essa multidão e diz: dai-lhe voz de comer. Dai-lhe voz, alimento. E aí a gente olha, ou nós olhamos para nós próprios e dizemos: eu não tenho alimento para dar. Cada pessoa come uma coisa diferente. Eu não tenho como ir lá nas Maldivas, eu não tenho como ir na Ásia, eu não tenho como ir no Japão. Eu não tenho como levar pão para essas pessoas, e Jesus continua insistindo: dai-lhe voz de comer. A individualidade, quando o assunto é o reino de Deus, precisa ser trabalhada e acabada. Olhar para nós como salvos e olhar o semelhante como perdido e não socorrer é o mesmo que deixar alguém morrer de fome ao lado da sua mesa abastecida. É culto de missões. Quando nós então olhamos para esta multidão com apenas um tipo de alimento, eu fico aqui imaginando o seguinte: é um pensamento meu. Jesus poderia ter chamado os 12 e ter dito: faz um levantamento aí. E percebe quem apenas é judeu. Separa os samaritanos para o lado esquerdo. Vê se tem algum filisteu. Vê se tem algum grego no meio do povo. Outra coisa, percebe se tem romanos, que eles são muito cruéis conosco. Ou então Jesus ter dito assim: dá uma olhada se os fariseus estão entre nós. Percebam se por acaso tem alguns dos saduceus. Vê se tem algum escriba também no meio da multidão. Façam uma análise para a gente dar alimento a quem apenas merece, a quem apenas é judeu de sangue, a quem apenas são dos nossos. Foi feito isso? Foi feito isso? Jesus deu de comer a uma multidão. E ali estavam samaritanos, ali estavam saduceus, judeus, ali estavam escribas, ali estavam os homens da lei, ali estavam doentes, ali estavam mancos, ali estavam aleijados, ali estavam toda sorte de gente que foi ter com Jesus. Jesus não fez uma triagem para saber quem eram as pessoas que poderia comer do peixe e do pão que ele ia multiplicar. E aqui eu entendo que Jesus está olhando dos céus para a terra e está dizendo para nós: eu não faço acepção de pessoas, porque eu vim para salvar o mundo inteiro, e essa palavra é para ser pregada a todas as nações. Aleluia! E aqui eu entendo outra lição para mim e para nós hoje. Não é pelo que você viveu hoje, não é pelo que você fez hoje que Deus fala contigo ou deixa de falar. Imaginemos que Jesus então desse a hora do culto, 5 horas, 6, 7, 8, e ele chegasse para o pregador e dissesse: olha, a mensagem vai ser essa, mas eu quero que você fale para Maria, para João não, você fale para Pedro, para Antônio não, você fale para Francisco, para Mariazinha não. Mas todas as vezes que você vem à igreja e o culto é coletivo e a palavra é lida e ela é ministrada, ela entra em todos os corações através de ouvir a palavra e gera fé em todas as almas que estão presentes no culto. Ora,
se nós aqui somos abençoados com a mesma palavra, sem precisar saber o que você gostaria de ouvir, o mundo inteiro precisa ser alcançado com a mensagem do Evangelho, que é única. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele salva, só Ele liberta, só Ele perdoa. A mensagem do Evangelho é única, assim como na multiplicação dos pães só tinha pão e peixe, todo mundo teve que se alimentar. A mensagem da salvação é única para todos os povos, porque o plano da salvação foi único para todos os povos. Eu estava pensando no finalzinho da tarde comigo mesmo, duas histórias perfeitas existem a ser contada. Primeiro, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E foi feito, perfeito, sem erro. E a Bíblia diz que o homem foi feito perfeito, ele porém que criou seus próprios caminhos errados. A obra da criação de Deus foi perfeita. Nós fomos feitos perfeito. E a segunda história, mais perfeita do que esta ainda, foi a história da redenção, que desde a fundação do mundo foi contada ou criada por Deus para resgatar o homem que Ele tinha feito, imagem e semelhança dEle. O plano perfeito da salvação, o plano perfeito da graça, o plano perfeito da redenção, o plano perfeito do resgate do mundo inteiro, está baseado no sacrifício de Jesus, no sacrifício do Cordeiro antes da fundação do mundo. Quando Jesus então conta a história desses dois homens, nós podemos também entender quando Jesus disse: olha, dois homens subiram para orar, um era publicano, o outro era fariseu. O fariseu apresentou as suas boas ações, o fariseu apresentou a sua religião, aquilo que ele acredita, e ele orava dizendo: eu não sou igual aos demais homens, eu faço. E o outro só disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus então disse que aquele foi justificado, o anterior não. O plano da salvação, ele é único, para alcançar todos os homens, não pelo mérito da humanidade, mas pela graça sois salvos por meio de Jesus Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É culto de missões. Nessas duas histórias que talvez parecem ter uma discrepância terrível, longe uma da outra, nós podemos entender que o mundo religioso continua longe de Deus por conta de julgar-se a si próprio digno da salvação. E a outra história nos conta que o amor de Jesus alcançou aquela multidão de uma média, segundo alguns estudiosos, se tinha 5.000 homens, tinha mais de 10.000 pessoas naquela multidão, e Jesus alimentou a todos sem perguntar quem era quem, nem o nome de ninguém. E ele sabia o nome de um por um, e ele conhecia o que aqueles homens pensavam. Jesus estava ciente de tudo o que estava acontecendo ali. E aquele milagre aponta para o milagre da salvação. O mundo inteiro pode ser alcançado pelo alimento da salvação. Sabe quem é esse alimento? É aquele que disse um dia: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram, mas aquele que come deste pão terá vida e vida eterna. Jesus é a salvação para a humanidade. Jesus é a salvação e o perdão para os nossos pecados. Jesus não escolhe a quem salvar. Jesus quer salvar a todos. Jesus quer perdoar a todos. E este pão que na cruz foi rasgado, amassado pelos nossos pecados, ele se apresenta nesta noite a mim e a você como aquele que não olha para quem você é, mas para quem ele pode fazer em você. A multidão voltou saciada, comeram, fartaram, sobrou alimento. Isso eu aprendo, que a salvação é abundante, que a salvação não é mesquinha, não é um pouquinho, ela é para alcançar a todos com sobra. Aleluia.
Com os dois textos nós podemos aprender que dois povos existem: aqueles que aceitam encontrar a misericórdia de Deus através do reconhecimento dos seus pecados, e aquele que abre a sua boca e diz: eu sou diferente dos demais, porque as minhas obras me levam à salvação. Enquanto o outro dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. É mais ou menos assim: eu estou sedento, eu estou com fome, eu estou sem caminho, eu não sei qual a verdade. O que é que eu posso fazer? E Jesus então se apresenta: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, me segue, me acompanha. Aleluia. O convite de Jesus é para o mundo que está precisando da salvação. Aleluia. Nós estamos com algumas equipes evangelizando Feira de Santana. 4 disseram amém. Nós estamos com algumas equipes evangelizando Feira de Santana. Em 2 sábados, essas equipes fizeram mais ou menos 30 ruas no bairro Queimadinha. No sábado passado, fizeram uma média de umas 12 a 15 ruas no bairro São João, encontrando pessoa a pessoa e dizendo: a salvação é para você. A salvação Jesus veio trazer para a sua alma. Agora imagine se a igreja inteira dissesse: nós vamos invadir Feira de Santana de rua em rua e proclamar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus perdoa, que Jesus transforma, sem escolher a quem. Encontrou, fala de Jesus. Encontrou, prega o amor de Deus. Encontrou, dá pão, dá o alimento. Olha o que Jesus mandou os discípulos fazerem: distribui esse povo e dá de comer a todos, sem restrição. A salvação é para o mundo inteiro que está com fome, que está sedento do alimento mais precioso, que é o perdão dos seus pecados. Ah, como nós precisamos entender. E aí muita gente diz assim: poxa, esse camarada é terrível, hein? Ele se exaltou demais. Quantos de nós somos bem parecidos com eles? Talvez a nossa prática não, mas quando nós encontramos alguém que professa a fé em Cristo, mas não é do nosso jeito, aí a gente diz: ele não, eu sim, porque eu sou de tal igreja, porque eu me visto assim, porque eu vou ao culto assim, porque eu ouço a palavra, porque comigo é assim. Mas aquele que está diferente, não. O fariseu fez assim. Aquele homem que está ali em pé, ele não. Eu sim sirvo a Deus, eu jejum, eu oro, eu dou esmola, eu não sou injusto, eu sou correto. E infelizmente, queridos, a pessoa desse fariseu parece muito com muitos dentro das nossas igrejas cristãs. Infelizmente, é aqueles que se julgam a si próprio pela sua alta santidade, e o outro está perdido, enquanto que o outro diz: ó Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E a salvação deste é encontrada em Jesus Cristo. Mas se nós entendermos que o mundo inteiro clama por fome, com desejo de salvação, e nós que temos o pão que é Jesus, e nós que temos que oferecer esse alimento sólido, esse alimento puro que desceu do céu, estamos fazendo o quê? Apenas comendo, apenas nos alimentando. Nós precisamos entender que outros precisam deste mesmo alimento que traz vida e vida eterna. Aleluia! Precisamos compreender isso, que nossos feitos são feitos humanos, mas que o principal feito foi aquele do Calvário. O principal e único meio de salvação da humanidade é por aquele que não faz acepção de pessoas. O principal caminho que leva ao céu, a principal verdade para você seguir, o único sacrifício capaz de perdoar, foi o que Jesus Cristo fez. E é esse sacrifício que nós precisamos anunciar a todas as nações, a começar de nossa nação, a começar daqueles que moram na nossa rua, no nosso bairro, próximo da igreja, aqueles que estão com fome, precisando alimentar, procurando Jesus de alguma maneira. E assim como você
tem desejo de ver essa pessoa ao seu lado no céu. Nós precisamos ter o mesmo desejo de ver aquele que nesta hora está lá no pecado. Ah, como é fácil sentar ao lado do nosso irmão e dizer: eu quero ver você no céu. Que tal nesta hora nós pensarmos naquele irmão nosso que ainda não é crente, que ainda não conheceu Jesus? Que tal você e eu pensarmos naquela pessoa que uma hora dessa perdeu todo o seu dinheiro nas drogas, nos vícios? Que tal dizer: Jesus, eu quero ver ele no céu? É fácil estar dentro de quatro paredes e dizer: eu quero te ver no céu, irmão, irmã. Mas Jesus está olhando para uma multidão e está dizendo para nós: dá-lhe voz de comer. Ah, mas ele merece? Não. E você merecia? E eu merecia? Claro que não. Foi mérito do Calvário, foi mérito da cruz. É isso que Jesus está clamando. E às vezes nós, pelo nosso egoísmo, dizemos: Maranata, ora vem, volta logo, vem me buscar. E é como Jesus dissesse assim: ei, e João, e Maria, e Pedro, e aquele colega de trabalho, dá-lhe voz de comer. Fica de pé, por favor. Será que aquele fariseu não está bem parecido comigo? Ou eu não estou bem parecido com ele? Deixa eu te contar uma história. Não é bíblica, é uma retórica parábola. Conta-se que um homem frequentava uma igreja, chegava, dobrava os seus joelhos, orava, cantava, dava glória a Deus, aplaudia, ouvia o sermão. E em uma viagem ele sofreu um acidente. Ele acordou diante de um ser. Se assustou: onde é que eu estou? Vou repetir, uma parábola, tá? É uma história. Onde é que eu estou? E aquele ser disse: você morreu. Você agora está diante do portal da eternidade. Você precisa marcar 100 pontos para você passar por aquela porta e morar no céu. 100 pontos. Isso. Você precisa marcar 100 pontos para passar por aquela porta e morar no céu. Quem aqui já fez a carteira de habilitação e tem que tirar X pontos e o coração acelera na hora dos testes e você vai para casa apreensivo: quantos pontos eu tirei? E essa história, essa parábola conta que o camarada ficou assustado. Como é isso? Me fale de você. Seu nome, por favor? Fulano de tal. Ok, tá certo. Me conte quem é você. Ah, eu sou o fulano e eu sou crente e eu ia à igreja todos os dias dos cultos. Aquilo que teve mais ou menos aqui, que foi dito no teatro. O que mais? Ah, eu pegava parte do meu dinheiro e comprava ajuda e donativos para quem tinha fome. Ok. O que mais? Ah, desde criança eu nunca me desviei da igreja. Ok. E aquele ser ia marcando os pontos. O que mais? Ah, eu obedecia ao fundo tudo que a igreja dizia. Ok. O que mais? E ele foi lembrando, e depois de algum tempo ele pensou assim: e aí, passei? E aquele ser disse: você tirou 5 pontos. Com esse tempo todo que eu falei de tantas coisas, só tirei 5 pontos. Sim, 5 pontos. Você precisa de 95 pontos para passar pela porta e morar no céu. E aquele homem se desesperou e gritou: Deus, tem misericórdia de mim. Ao que aquele ser do lado disse: pronto, você completou os 95 pontos. Alguém entendeu?
Mas como assim tão rápido eu completei os 95 pontos? O que você precisava para a salvação não estava em tudo aquilo que você fez, mas em dizer: tem misericórdia de mim que sou pecador. Vamos cantar? O que nos move para permanecer salvo? A nossa capacidade própria ou a misericórdia de Deus? O que nos move a estar aqui nessa noite? O desejo de ver os irmãos ou a misericórdia de Deus? O que nos move a orar e interceder por alguém? O amor comum ou a misericórdia de Deus? Nossos pontos, nossas obras, nossas belezas, tudo que nós fazemos não alcança os pontos necessários. Mas deixa eu te falar, pode cantar, deixa eu te falar. Preciso de ti. Aquele que subiu ao madeiro e derramou o seu sangue até a última gota. Preciso do Aquele que deu o último suspiro. Aquele que disse ao Pai: tetelestai, a dívida dele está paga, a dívida dela está paga, a dívida do mundo inteiro está paga. A questão é que muita gente não sabe que sua dívida está paga. E Deus está dizendo para a igreja: vai anunciar ao mundo que a dívida foi paga, não pelos méritos, não pelas obras, mas pela obra do Calvário, por Jesus na cruz. Não são nossos méritos, não são nossos méritos. Como terra ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Preciso de ti. Canta, canta. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena. Sem Jesus não vale a pena. É culto de missões. Mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como até o céu, tua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos. Canta baixinho, canta baixinho. Eu quero convidar quem precisa de Jesus aqui hoje. A você que se afastou da presença de Deus. Você que faz dias que não tem comunhão com Deus. Você que afastou-se do Evangelho de Jesus. Você que precisa de Jesus, como aquele publicano disse: tem misericórdia de mim, pecador. Vem à frente, nós estaremos orando por você. Vem à frente. A voz do Evangelho está te chamando. Vem, vem a Cristo, vem agora. Talvez você se considere o pior dos pecadores. Talvez você se considere aquele homem que disse: tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus está dizendo: vem cá, deixa eu te dar um abraço. Onde está a primeira pessoa que deseja nesse instante reconciliar a sua vida com Deus, com o Altíssimo, com a salvação? Aquele que pode perdoar pecados, aquele que pode te dar o direito de vida eterna. Eu vou insistir porque tem gente, sim, tem gente que precisa, está aí aguardando. Vem agora, vem logo, dá um passo. É noite de salvação, é noite de perdão de pecados, e só Jesus pode perdoar. Todas as tuas obras, você pode fazer 5 pontos.
mas os 95 é a obra redentora do Calvário. Tua salvação já foi conquistada, teus pecados já foi perdoado. O que precisa é você dizer: eu quero, eu aceito, eu vou ao encontro de Jesus. Ou em casa, você que está afastado e faz tanto tempo, é hora, é o momento de você colocar sua mão no peito e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Deixa eu te contar um testemunho desse irmão que está aqui, ó, irmão André. Certo dia o irmão André perguntou para mim assim: pastor Zé Luiz, eu posso, todas as vezes que eu estou na igreja, eu tenho vontade de orar lá na frente e me lançar aos braços de Jesus, eu posso? Eu falei: poder só não, deve. E eu acho lindo que quase todos os cultos ele não tem medo de nada, ele vem se lançar nos braços de Jesus e orar. Deus te abençoe, irmão André, isso é lindo, aleluia, glória a Deus. E você? E você que se afastou, e você que se distanciou, e você que precisa do abraço do Pai, vem cá, Jesus está te convidando. Jesus está convidando a sua vida. Deixa eu fazer um segundo convite. Você é crente, você é salvo, você faz parte de uma igreja, mas você está vivendo um momento aflito e conflito da sua alma com Deus e precisa de uma reconciliação com Jesus. Você sente que precisa. Vem cá à frente, nós vamos orar por você. Você já é crente, mas você precisa. Você sente que eu desejo ir à frente para me renovar. Eu preciso ir à frente para me reconciliar. Ok, eu vou fazer uma terceira convocação. Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Ah, pastor, eu quero evangelizar, mas não tenho coragem. Vem cá à frente, perguntar a Jesus qual é o teu chamado, e Jesus vai te dar graça para, a partir do próximo sábado, você ir para as ruas evangelizar e falar do amor de Jesus. Cadê os missionários que Jesus está chamando para evangelizar a Feira de Santana? Vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Teus planos, mas aceito. Talvez você não saiba ainda o seu chamado. Vem à frente, Jesus vai falar com você qual é o seu chamado. E você que já tem um chamado, mas precisa assim melhorar. Eu preciso me aperfeiçoar nele. Eu preciso ter coragem. Vem cá. Eu vou chamar a equipe do teatro para ficar aqui com eles também. A equipe de teatro, vem para cá. Todo mundo que fez o teatro, vem para cá. Baixa só mais um pouquinho. Eu vou convidar aqui uns 5 pastores, 4 ou 5 pastores a vir aqui para cima da tribuna. E como igreja, e como líderes, vocês estarão abençoando estes irmãos que nesse culto de missão está dizendo assim: eu quero fazer parte daqueles que vão dar pão a quem está faminto. É culto de missões. Antes de dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, vamos dizer: me envia, Senhor, a trazer mais para a tua presença. Aleluia.